Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre conosco. Bom dia, Divina Família. Estamos novamente aqui, juntos para o Terço da Fé, no dia 28 de março de 2025. Nós estamos diante do Sacrário, a casa do Senhor, para adorá-lo, para entregar o nosso coração a Cristo, porque necessitamos de sua força, necessitamos do seu consolo para enfrentar os nossos desafios, as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, mas ao mesmo tempo são degraus que nos levam a Cristo. Então eu convido você, ore com a gente, pegue o seu terço, fique de joelhos se puder, vamos juntos orar, entregar o nosso coração e o nosso dia ao Senhor. Vamos orar? Nós estamos reunidos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Nós queremos nessa primeira dezena orar pelas nossas famílias, para que Cristo se faça presente dentro de nossos lares, para que as dificuldades não impeçam que dentro de cada casa haja amor, reconciliação, haja o perdão, haja fraternidade, que dentro dos lares da nossa sociedade Cristo possa imperar e dali surgir os mais belos frutos dos relacionamentos de um casal, dos relacionamentos entre pai e filho. Queremos, neste momento, mentalizar as nossas casas e para que, neste momento, nós possamos trazer para dentro de nossos lares os ensinamentos de Cristo. Rezemos. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renove em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Nessa dezena queremos entregar para Deus tudo aquilo
que enche o nosso coração de impurezas, de medo, de raiva, de rancor. Queremos entregar para Deus todos os desafios da vida que tiram a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria. Mentalizemos então neste momento aquela dificuldade, aquele desafio que pode parecer distante da superação, mas este terço ele é dedicado a construir e fortalecer a fé em nossos corações. Mentalizemos juntos tudo aquilo que rouba a sua esperança, a sua alegria, e entregue para Deus neste momento. Rezemos. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Buscamos, nessa dezena, rezar por todos aqueles que passam por dificuldades, especialmente pela dificuldade financeira. Nessa dezena queremos que essas pessoas possam encontrar o caminho de se levantarem, de se erguerem, de construírem novamente a sua vida, de buscar a sua segurança, mas sempre observando a jornada em Cristo, que essas pessoas possam trazer o seu alimento para casa, mas nunca esquecendo de que Deus já proveu a graça. Basta que nós possamos encontrá-la, basta que nós nos unamos a Cristo. Rezemos. Eu sou o pão da vida. Este é meu sangue, este é meu corpo, isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renove em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Nessa dezena, vamos entregar a Deus o nosso dia para que o seu espírito não se afaste de nós, nem na amargura e na fartura. Queremos mentalizar agora a nossa rotina, o nosso cotidiano, e que em nenhum momento desse dia nós possamos esquecer a palavra de Cristo, que nós não caiamos na rotina, não caiamos na questão do tédio, não enchamos nosso coração de tristeza. Nós queremos, no dia de hoje, entregar todo o nosso dia a Deus, para que o seu Espírito
não se afaste do nosso dia, de nossa vida. Rezemos. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. E nessa dezena, buscamos orar por todos os nossos irmãos que hoje passam dificuldade, que têm algum problema de saúde, que passam pelo desafio da doença. Nós queremos aqui mentalizar essas pessoas e pedir a Deus que Ele conceda a graça da cura, se for de sua vontade, mas também conceda a fé, o consolo a esses irmãos que passam por essas dificuldades, aos irmãos que estão em sua volta apoiando, que Deus conceda força para que nós possamos passar por esse desafio, mantendo a nossa fé em Cristo. Rezemos. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. São José, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Saudamos então Nossa Senhora como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.